Web Rádio Itaquimanaí, a rádio do povo de Deus. Cumprimento a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Aqui é a irmã Laura, sou da Igreja Presbiteriana Renovada Central de Assis, sou voluntária lá na comunidade, aqui na comunidade terapêutica Itaquimanaí, onde eu ministro a palavra do Senhor para os nossos alunos ali. E eu quero trazer uma palavra para os ouvintes, cujo tema é Orando a Palavra. Assim como a Constituição de um país é o manual para todas as leis e o Código Penal para todas as acusações ou absolvições, a Bíblia, que é a Palavra de Deus, é o nosso manual e fonte de oração. O Senhor mesmo declara por boca do profeta Isaías, lá em Isaías 55, 10 e 11, diz assim: porque assim como descem as chuvas e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Deus quer dizer que a palavra que sai da boca dele, antes de retornar para ele, produzirá o que ela disse. Coloque em seu espírito este princípio, meu irmão. A palavra de Deus, ela produz exatamente o que ela diz. Assim, quando nós oramos, nós já começamos com a resposta. Entende? Analisando as orações registradas na Bíblia, nós vemos que a palavra é invocada e a promessa é lembrada. Quem ora assim está dizendo, está escrito, é isto mesmo, Senhor, concordo, eu creio, eu reivindico, eu suplico, eu me aproprio. O que Deus quer dizer com a palavra não voltará para mim vazia? Supomos que você está numa situação em que é perseguido. A promessa de Deus em Isaías 54, 17 nos afirma e declara que não prosperará nenhuma arma forjada contra ti ou contra nós. Agindo assim, nós estamos orando a palavra e devolvendo-a para Deus, carregada de fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador do que os buscam. Há princípios espirituais que governam a nossa vida com Deus. Para que a nossa vida de oração seja efetiva e frutífera e de suma importância, nós temos que obedecer os princípios revelados na Bíblia. Assim, uma regra de ouro: baseie suas orações na palavra de Deus. Ele a enalteceu grandemente, como canta Davi no Salmo 138, verso 2. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Irmãos, Deus se revela em sua palavra. Ela é a expressão dele mesmo, é a manifestação da sua pessoa. A integridade do próprio Deus nela se manifesta. Deus e sua palavra se confundem. Atrás de cada vocábulo, cada palavra registrada em tinta e papel, se esconde uma pessoa que nos fala e se nos revela. O apóstolo João, em João de 1 a 3, declara: no princípio, ou seja, antes de todas as coisas, era o verbo, a palavra, que é Cristo. E a palavra estava com Deus. E a palavra era o próprio Deus. É por esta razão que a palavra traz o respaldo do caráter de Deus e do seu trono. Nós a elevamos em oração e ele se vê a si mesmo em sua palavra, brotando dos nossos lábios e se inclina para nos ouvir. Todo o nosso relacionamento com Deus deve estar solidamente firmado em sua palavra. Sempre que nos aproximamos dele, tendo como base, trazendo no coração e nos lábios o que ele falou, seus ouvidos estarão ali. Ele estará presente, pois Deus está onde sua palavra se encontra. Irmãos, Deus não vai contra a palavra dele. Por isso é importante nós conhecermos a palavra, nós estudarmos a palavra, para que nós possamos declarar essa palavra, amém? Nós começamos lendo a Bíblia, mas com a atitude certa e reverência. De repente nos encontraremos em profunda adoração, fé, quebrantamento e comunhão com o próprio autor, que é o Deus de Israel. Veremos além da letra, o Espírito que está por trás da letra, ele se revela para nós. A palavra de Deus, ela deve ser
para nós a fonte de todas as nossas orações. Nós temos que conhecer a vontade de Deus pela palavra. A maioria das coisas que Ele fez e que Ele quer fazer em nossa vida já está revelada na palavra. Logo, conhecendo-a, nós saberemos discernir sua vontade e, orando-a, estaremos em linha com seu propósito revelado, pelo que podemos ter a certeza, a confiança de que Ele já nos respondeu antes mesmo de vermos sua materialização. Paulo nos exorta em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa mente é renovada com a palavra, e enquanto a nossa mente se expõe aos seus princípios, vai sendo transformada e descobrindo o que agrada a Deus, isto é, a sua vontade. Em consequência, as orações serão em linha com o que Ele deseja, e o resultado é que Ele vai nos atender, como diz em 1 João 5, 14 e 15. Assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Mas tem isso, nós temos que pedir conforme a vontade de Deus, ou seja, conforme a palavra. Não adianta pedir algo que está contra os princípios, contra a palavra de Deus. Aí fica difícil. Comece a oração com a resposta. Observe, por exemplo, a oração do rei Davi no Salmo 23. Ele não suplica: Deus, supre minhas necessidades, preciso tanto de ti, estou cansado, com fome, me leva a um lugar onde eu possa ser saciado, livra-me da morte, fica comigo, toma conta dos meus inimigos. Não, irmãos, ele não fala assim. Davi ora a palavra de Deus, ele ora a resposta. Ele fala assim: Senhor, tu és o meu pastor, nada me faltará. Somos convidados, você e eu, a fazer como Davi fez. Ore a palavra e veja Deus agindo em sua vida. Não fique aí choramingando o tempo todo, reclamando, se lamentando. Abra a boca e ouse confessar diante de Deus aquilo que Ele já falou. Revele que você crê que tudo quanto Ele lhe prometeu é seu. É assim que devolvemos a palavra de Deus para Ele mesmo. É assim que ela não volta vazia. A nossa fé é baseada em Deus e sua palavra. A fé crescerá na proporção do nosso conhecimento. Pois é como exercer a fé naquilo que não se conhece? Olha, Romanos 10:17 diz assim: a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não podemos crer numa promessa desconhecida. O que nos leva à ousadia da fé é o conhecimento da promessa, para tomarmos posse do que já é nosso. Em Isaías 66, versículo 2, parte B, diz assim: mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Diante disso, vamos nos dedicar à oração, com o coração e a boca cheios da palavra de Deus, sabendo que sem a palavra não haverá fundamento para a oração. Romanos 10, verso 8 diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No Salmo 119, verso 103, diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que mel à minha boca. Em Jeremias capítulo 15, verso 16, achadas as tuas palavras, logo as comi. Olha, irmãos, a Bíblia é fonte de alimento. Um exemplo é orar o Salmo 121. A gente troca o sujeito, coloca na primeira pessoa e coloca os verbos no presente. Orar a palavra é conversar com o Pai, declarando a palavra escrita. A palavra de Deus é como uma semente. Quando eu a confesso, mas com convicção mesmo no meu espírito, é como se a plantasse. Confessá-la repetidamente é como que regá-la. Ora, sementes plantadas e regadas terminam germinando. Ande por fé e não por vista.
Em Colossenses capítulo 3, verso 16, diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Então a palavra de Cristo, ela tem que habitar em nós. A palavra de Deus, ela tem que estar realmente na nossa boca, né? Ela nos ensina, ela nos admoesta, ela nos dá sabedoria. Amém? Em Mateus capítulo 4, verso 4, lá na tentação de Jesus no deserto, no versículo 4, fala assim, que Jesus respondeu ao diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus declarou a palavra que se encontrava em Deuteronômio 8:3. O diabo conhece a palavra e a declarou no verso 6, o Salmo 91:11. Jesus rebateu com outra palavra que está em Deuteronômio 6:16. Não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus encerrou o assunto e a tentação, declarando, Deuteronômio 6:13, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o próprio Jesus, ele rebatia a tentação de Satanás com a palavra. Amém? Se Jesus fazia isso, irmãos, e ele que nos ensina, não é verdade? Quem somos nós? Vamos aprender com Jesus. Vamos aprender, vamos a conhecer a palavra. Vamos ter a palavra do Senhor no nosso coração, né, para poder declarar, e ela se torna viva, ela se torna eficaz, ela é maravilhosa, ela falou, ela continua falando conosco. Diante de tudo isso, todos esses versículos que nós vimos aqui, vamos nos dedicar mais à oração e vamos orar corretamente. Aproximando-se mais ainda do trono de Deus, com o coração e com a boca cheia da palavra de Deus, sabendo que sem a palavra não haverá fundamento para a oração. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém? Em adoração, sempre rendendo graças ao Senhor, crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós vamos orar, nós podemos falar assim: olha, graças te dou, ó Pai, porque no fim de um dia posso repousar em paz, sob tua proteção. A gente faz essa oração quando a gente vai deitar, quando a gente quer dormir, não consegue, vamos ter um sono tranquilo, vamos fazer essa oração. Vou repetir de novo. Graças te dou, ó Pai, porque no fim de um dia posso repousar em paz, sob tua proteção. Deito-me e pego no sono, porque tu me sustentas. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Enquanto durmo, tu montas guarda à volta de mim. Não dormita, nem dormes, ó guarda de Israel. De ti me vem o socorro e proteção. Tu és aquele que me guardas, mesmo nas horas de sono. Tu és a minha sombra à minha direita. Tu me guardas de todo mal. Tu guardas a minha alma, meus sentimentos, pensamentos, vontade, de modo que me entrego ao repouso do sono, sem temor. Como te louvo, porque até enquanto durmo, me provês o pão de cada dia. Quando me deito, não temo. Deito-me e o meu sono é suave. Quando desperto e olho, vejo que o meu sono foi doce para mim. Olha que maravilha, lá de Jeremias 31:27. Proíbo toda interferência maligna no meu sono e em meus sonhos, em nome de Jesus. Pai, sei que meu espírito não dorme, portanto, enquanto meu corpo repousa, ministra ao meu espírito. Eu te bendigo, Senhor, pois me aconselhas, pois até durante a noite, durante o meu sono, o meu coração me ensina. Olha, isso está lá em Salmos 16:7. Tenho-te posto à minha presença, estando tu à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Aleluia. Irmãos, toda essa oração está escrita na Bíblia.
Salmos 3, verso 5, Salmo 4, verso 8, Salmo 121, Salmo 127, verso 2, Provérbios 3, 4, Jeremias 31, 26, Mateus 16, 19, Salmos 16, do 7 ao 9. Amém? É uma oração declarando a palavra de Deus. Vamos aprender com o Senhor, vamos estar diante de Deus declarando a sua palavra, declarando aquilo que Ele tem para a nossa vida. Irmãos, nós temos que conhecer a nossa identidade, que somos filhos de Deus, tomar posse do que Deus tem para nós. O Senhor já fez por nós tudo o que deveria ter feito, basta nós realmente nos colocarmos diante dEle, buscarmos a face dEle em oração, em súplica e declarando a sua palavra, conhecedores da sua palavra. Isso o Senhor requer de nós. Amém? Eu agradeço a atenção de todos, que essa mensagem fique no coração de cada um, que vocês estejam refletindo, que sintam a necessidade de conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, porque eu creio que é a palavra de Deus que nos cura, que nos liberta, que transforma, né? Quando nós ouvimos a palavra, quando nós cremos nessa palavra, quando nós praticamos essa palavra, aí ela se torna vida em nós e nos transforma. Em nome de Jesus, Deus abençoe, em nome de Jesus. Web Rádio Itaquimanaim, a rádio do povo de Deus.